Olá pessoal, eu venho hoje gravar para vocês um vídeo explicando um pouco sobre meditação, o que é, como faz, para que serve e como aliviar o corpo e a mente. Quem sou eu? Bom, meu nome é Fabiano de Freitas, eu sou administrador, sou psicólogo também e estou atuando como professor há mais de 4 anos. E vou falar um pouquinho sobre alguns resultados que tenho tido, não só comigo mesmo, mas pelo resultado de alguns alunos. Claro, não vou citar nomes por questões éticas, mas são relatos diferentes que eu vou ficando surpreso a cada vez que eu vou ensinando meditação e algumas dessas pessoas vão fazendo, sentindo benefícios e vão me dando esse retorno. Só para entender um pouquinho, o nosso cérebro ele produz algumas ondas cerebrais. O modo como o nosso cérebro se comunica pode ser por produção de hormônios, quimicamente, ou então através de impulsos elétricos. Quanto mais impulsos elétricos ou menos impulsos produzimos, podemos dizer que estamos em faixas. Por exemplo, quando estamos produzindo ali entre 14 a 21 ciclos elétricos por segundo, podemos dizer que estamos na onda beta. Para que serve? Para ficarmos despertos, alertas. Pode, por exemplo, nos salvar de um perigo. Quando você está dirigindo um carro, uma moto, o sinal abriu, você tem que acelerar, sair, entrou um pedestre na sua frente, você precisa frear, desviar. Então, para que o teu corpo reaja instantaneamente para te livrar de um perigo, por exemplo, é necessário que o teu cérebro esteja enviando muitos impulsos elétricos para o teu corpo. Então pode ser muito útil. No entanto, viver constantemente aí pode ser muito estressante. É onde produz muita ansiedade, muito estresse. E aí você pode acabar muito ansioso e não dormir à noite, por exemplo. Quando você faz algum exercício de relaxamento ou começa a pegar no sono, que você vai relaxando, automaticamente você cai para alfa, entre 7 a 14 impulsos elétricos por segundo. É ideal para estudarmos, para começarmos uma meditação. Nesse momento, a sua memória ela fica mais atenta, a sua intuição também é desenvolvida aqui. Ondas θ. Geralmente, essa é a fase do sonho e também encontrado em meditações profundas. É por isso que a meditação, quando chega a um nível profundo, você tem até mesmo alguns sonhos acordados e é muito relaxante. O teu corpo passa a produzir muitos hormônios que às vezes somente se conseguiria num sono profundo. E as ondas delta, que seria aquele sono de pedra. Um sono muito profundo. Bom, alguns benefícios aí da meditação. Primeiro, aqui são apenas alguns motivos, tá pessoal? Mas existem vários e vários. Direi alguns exemplos para vocês entenderem e verem a importância de começar a meditar assim que possível. Primeiro, reduz a pressão sanguínea. A minha pressão arterial sempre foi 13/8. Não é uma pressão alta, mas já era para ficar atento. Com uma semana meditando, eu percebi que caiu, se estabilizou em 11/6. Eu pensei será que é alguma coisa que eu comi ou porque eu estou mais calmo? Mas eu tinha um aluno com a pressão sanguínea de 11/6. Uma pessoa muito estressada. Esse aluno mesmo relatou para mim que acordava 2, 3 vezes na noite, tinha dificuldade para dormir, ele falava muito acelerado e a pressão 16/11. Ele me relatou que, fazendo meditação apenas 10 minutos por dia, durante 3 dias, a pressão dele caiu de 16/11 para
11 por 6 e estabilizou. Ele disse que começou a dormir melhor, já não ficava acordando à noite, assim que deitava para dormir, o sono já vinha mais rápido do que o que ele estava acostumado, e ele também se percebeu mais calmo. A voz mais calma, menos acelerada, com mais foco, mais atenção. Bom, benefício 2. Reduz o estresse atual e previne o estresse futuro. Geralmente as pessoas que meditam, elas começam a perceber que situações que antes produziam algum estado de estresse, nervoso, raiva, agora, quando submetidas às mesmas situações, elas passavam por isso sem desencadear estresse algum, raiva alguma. Benefício 3. Reduz a ansiedade, dá mais clareza. Pessoal, acreditem, eu já tive alunos dentro de sala em que você trabalha durante o dia, estuda à noite, final de semana você faz um bico, trabalha de garçom ou fica estudando para concurso, nunca tem um tempo para relaxar. Posso estar enganado, mas você é um forte candidato dentro de 2 anos ter um ataque de pânico. Quais são os efeitos de quem tem uma síndrome do pânico? Um ataque do pânico. Se você já foi assaltado ou já teve um susto muito grande, você com certeza percebeu algumas alterações no teu corpo. Coração acelerado, o pulmão, com a respiração ofegante, uma possível tremedeira, boca seca, tremor nas pernas ou pernas bambas. Só que você teve um estímulo, um cachorro que te assustou, o assalto, uma fechada no trânsito, um bicho que te deu algum susto ou alguma pessoa que te assustou. Teve um motivo. Agora imagina sentir tudo isso sem motivo algum. Você está sentado, trabalhando ou deitado, dormindo, e nem pesadelo você teve, mas acorda como se tivesse tomado um tremendo susto. Teu coração acelera demais. Você tem todas as sensações que vai morrer. Não chega a morrer, mas é uma crise que dura aproximadamente 10, 15 minutos, onde você tem todas as sensações e parece que vai morrer. Você vai até o cardiologista, faz um exame do coração e ele diz que você não tem nada, seu coração está em perfeita ordem. Bem-vindo, você está com síndrome do pânico, onde milhares e milhares de pessoas estão tendo isso cada vez mais. E acontece uma vez, você não dá atenção, daqui a um mês ela volta. Se você não cuida, vem a cada 15 dias, uma vez por semana, todos os dias, dependendo do teu estado de estresse e ansiedade. Então a meditação, eu já tive alunos que desencadearam síndrome do pânico dentro da sala de aula. Ou quando eu falava disso a respeito, alguns diziam já ter sentido isso. E após começarem a meditar, esses sintomas foram diminuindo, e conforme eles tornaram a meditação uma prática diária, isso nunca mais voltou. Quando você medita, você pode chegar a um estágio até mesmo mais profundo que o próprio sono. E é no sono que muitos dos hormônios são regulados. Então, quando meditamos, chegamos a um estágio do sono que os mesmos hormônios também serão produzidos. 5. Melhora o sistema imunológico. Eu tenho uma amiga em que ela estava com início de trombose. Uma veia na perna estava tendo um coágulo, estava entupindo. Ela teve que ir ao médico, começou a tomar alguns medicamentos e quando eu fiquei sabendo, ela já estava nesse processo, com dores na perna. O médico havia falado para ela ficar em repouso e tomar a medicação. Eu ensinei ela a meditar.
E com 3 semanas meditando, bom, ela precisou voltar ao médico e eu mesmo disse a ela: olha, eu não sei o que você está fazendo, mas continue, porque o resultado que eu esperava em 6 meses aconteceu em apenas 3. E tudo que a minha amiga disse a mim que estava fazendo de diferente, claro, além de tomar a medicação prescrita pelo médico, foi a meditação. Então ela acredita que a meditação ajudou sim no sistema imunológico, ajudando ela a se recuperar do problema, mas que também teve diversos outros benefícios, como a diminuição da ansiedade, a melhora do sono e melhora de algumas dores também. 6. Estimula a criatividade. Quando você passa a dormir melhor, quando o seu humor está melhor, a sua criatividade também melhora. 7. Melhora a estabilidade emocional. Eu tive uma aluna que a minha mãe pediu para te agradecer. Eu fiquei meio sem saber, sem entender o porquê da mãe dela estar me agradecendo, sendo que eu nem conheço a mãe dela. Então eu perguntei, mas por que, sendo que nós nem nos conhecemos? Então ela disse, é que a minha mãe mora na frente do terreno em casa, eu moro no fundo junto com o meu marido. Minha mãe dizia que ouvia sempre os meus gritos e de um tempo para cá não está ouvindo mais. E eu comecei a dizer para minha mãe que após a meditação eu me encontro muito mais calma, muito mais bem resolvida, e tudo isso graças à meditação que você me ensinou. Então, a minha mãe pediu para te agradecer, foi isso. Bom, benefício 8. Aumenta a concentração. Se você é uma das pessoas que, quando vai estudar para a prova ou ler um livro, começa a leitura, mas aí a mente vai para o pensamento do seu filho, do seu cachorro, de algo no trabalho, de algo que você precisa resolver em casa, algo que você precisa planejar. Aí depois você precisa voltar à leitura porque você não entendeu. Então você não consegue ler ou tem a sua leitura prejudicada por falta de atenção ou concentração. A partir do momento que você começa a meditar, após 1, 2 semanas, se você fizer isso diariamente, a sua atenção e concentração vai aumentar muito. Quando você parar e sentar para ler, a sua mente fica no mesmo lugar que o teu corpo. Ela não viaja, pelo menos não com a mesma frequência que antes. Então você passa a ter muito mais atenção e concentração. O que sentimos ao meditar? Pessoal, eu ensinarei para vocês algumas meditações guiadas, onde você ficará sentado ou deitado, como escolher, e eu vou falando alguns pontos do teu corpo ou em algumas coisas específicas para vocês se concentrarem. Então é uma meditação guiada. Existem algumas meditações mais profundas, por exemplo, aquelas do monge, como essa garota está sentada aí, pernas cruzadas, braços e os dedos à ponta do polegar e indicador se tocando, parecendo o monge mesmo. É o jeito correto de meditar? Numa meditação profunda, talvez sim. E quando isso acontece, lembram que eu disse no slide anterior? Algumas meditações podem ser mais profundas do que o próprio sono. E quando isso acontece, o hemisfério esquerdo e o direito passam a trabalhar na mesma sincronia. Quando isso acontece, você pode começar a sentir algumas sensações pelo corpo. Por exemplo, um formigamento na cabeça, no pescoço, no braço. Algumas pessoas sentem estar flutuando, outras sentem algumas ondas de calor ou frio. São sensações diversas, tá? Mas isso ocorre apenas em meditações profundas. É por isso que algumas religiões dizem que você está invocando algo, tá? Mas são algumas sensações que você pode começar a perceber. Nas meditações guiadas que eu ensinarei para vocês no canal, serão apenas para aliviar a mente,
algumas dores no corpo e você conseguir mais atenção e concentração, dormir melhor e ter todos aqueles benefícios que eu disse anteriormente. Existe uma postura correta? Tem que ser sentado, com perna cruzada? Não, pessoal, não precisa. Você pode fazer sentado no chão, em cima de alguma almofada. Pode ser com o braço cruzado, com a perna cruzada, sentado no sofá, não tem problema algum. A questão é, a meditação irá ocorrer de uma maneira muito boa quando você estiver muito bem relaxado. Ah, então posso fazer deitado? Pode, se o seu objetivo é dormir, porque relaxa tanto que nas primeiras vezes pode trazer muito sono para você. Se o teu objetivo é dormir, pode fazer deitado, não tem problema nenhum. Mas, se você quiser fazer sentado, os benefícios a longo prazo serão muito maiores, como aqueles que eu falei. Pode, por exemplo, ajudar a reduzir a diabetes. Por exemplo, quando você tem muito estresse, você produz muita adrenalina. A adrenalina, ela aumenta o nível de glicose no sangue, para que você possa lutar ou fugir. Então, diante das pressões do trabalho, metas para cumprir, relatórios para entregar, e-mails, vendas para poder fazer, metas, todos esses objetivos, o teu chefe no teu pé, tudo isso produz um estresse. E como você não pode lutar ou fugir com isso, você tem que ficar ali parado, sentado na cadeira até terminar todas essas tarefas. Só que o teu cérebro está enviando comandos e as tuas glândulas suprarrenais estão produzindo adrenalina. Então, no teu corpo, aumenta o nível de glicose, o que pode aumentar a sua diabetes. E é por isso que quando você começa a meditar, algumas pessoas têm melhoras significativas. Claro, não adianta você meditar e ficar comendo doce, açúcar o tempo todo. Mas, se for uma diabetes emocional, a meditação vai te ajudar muito, com certeza. Então, a postura correta é: sente numa cadeira, sente no chão, numa almofada, num tapete, no sofá mesmo. As pernas e os braços não precisam estar cruzados. Esteja apenas relaxado e com uma respiração tranquila, profunda, de preferência iniciando desde o abdômen. Pessoal, obrigado. Nos próximos vídeos já estarei com a meditação aí para vocês.